Então, continuando, pessoal, vocês estão vendo que tá tudo escrito porque eu já tinha feito e só porque não salvou a aula e agora eu estou fazendo novamente, tá? Então agora, para essa aula 1 ainda, eu preferi gravar fazer um outro vídeo porque na hora de anexar dá um pequeno problema, tá? Porque a internet não está muito boa. Então nós temos a primeira parte e agora a segunda parte. Nessa atividade que está na página 7, referente à cinética, ela é um pouquinho mais complexa. Mas eu vou explicar, nós vamos fazer juntos, vai ficar bem tranquilo. Mas em nossa aula presencial nós vamos discutir um pouco disso também, tá? Então essa primeira aula é uma introdução, vocês vão ver que a aula da semana que vem vai complicar um pouquinho mais. Aí da mesma forma, quinta-feira, na próxima semana, provavelmente na quinta-feira, eu vou estar postando referente à próxima aula. Então vamos aqui. Suponha que a equação de uma reação genérica A mais 3B formando 2C, a tabela abaixo mostra a concentração dos reagentes com o tempo. Tempo inicial 0, tempo 1 minuto, 2 minutos. Ok. Quais as quantidades de B e C quando o tempo é 2 minutos? Então, isso que nós vamos calcular agora, tá? Então, no tempo zero, eu tenho 3 mols do reagente A, 6 mols do reagente B, reagente C, 0. Depois de 1 minuto, eu tenho 2 mols do reagente A, porque foi consumido só 1, então 3 menos 2, 1 mol. Do reagente B, eu tinha 6, agora eu tenho 3, então 6 menos 3, 3 mol. E do próximo, como eu consumi 1 de A, 3 de B, formou 2 de C. Então aqui, ó, na apostila está 1, é errado, então aqui seria 2, 2C, tá? Então anota aí na apostila de vocês. No tempo de 2 minutos, o consumo de A é 1,2. Desculpa, a concentração de A é 1,2. Se a concentração de A é igual a 1,2, qual que é a concentração qual que foi o seu consumo? Então, para nós fazermos essa atividade, nós vamos perceber que a concentração de A no tempo 0 vai ser igual a 3 mols, ok? A concentração, mols por litro. A concentração de A no tempo 1 vai ser igual a 2 mols por litro. Beleza. E no tempo 2? Quanto que vai ser? Ele diz aqui que é 1,2 mols por litros. Então, se eu tenho 1,2, do tempo 0 para 1, o consumo foi de 1 mol. E no tempo de 1 até 2, vai ser quanto? 2 menos 1,5, ele foi consumido 0,8 mols por litro. Então, se foi consumido 0,8 mols por litro, aí nós podemos fazer a primeira relação. A relação diz o seguinte, para a gente responder aqui a letra A. Se 1 mol de A, eu vou precisar de 3 mols de B, e supondo que eu utilizei 0,8 mols de A, quanto que eu vou precisar de B? Fazendo as contas, eu vou ter 2,4 mols por litro, ok? Se o B consumiu 2,4 e no início do tempo 1 eu tinha 3, então 3 menos 2,4 vai ser igual a 0,6. 0,6. Então, nesse caso, a concentração de B vai ser igual a 0,6. E no caso de C? Então, para C. Já para C, nós vamos fazer também partir do mesmo princípio. Eu sei que 1 mol de A
vai produzir o quê? 2 mols de C. 1 mol de A produz 2 mols de C. Contudo, nesse tempo de 1 a 2, eu tive um consumo de 0,8 A. 0,8 de A. Vai ser quanto de C? Faça a regra de 3, x vai ser igual a 1,6 mols por litro. De quem? C. Se no tempo anterior eu tinha 2 mols, no tempo de 1, mais o que foi gerado, que é 1,6, então o total aqui vai ser quanto? 3,6. 3,6 mols por litro. E se nós formos verificar, esse aqui tem resposta? Não, esse aqui não tem resposta, tá? Então, nesse caso aqui é 3,6 mols por litro. Então, aqui 0,6 mol por litro e aqui 3,6 mols por litro. Na letra B, ele diz o seguinte: no intervalo de 0 a 1 minuto, qual a velocidade média da reação? Então, para mim fazer, eu posso fazer para qualquer um deles, supondo que eu faça para A, velocidade média vai ser igual a variação da concentração de A dividido pela variação do tempo. A concentração de A no tempo de 0 e 1 minuto, tá? Entre 0 e 1 minuto, o final é 2. Como eu estou usando reagente, o sinal é negativo, então vai ser menos, abre parêntese. No início, no final eu tinha 2 e no início eu tinha 3, divididos. E o tempo? O tempo final vai ser 1 e o inicial 0. Fazendo as contas aqui, nós vamos ter 2 menos 3 é igual a menos 1. Menos 1 com menos mais 1. 1 dividido por 1 é igual a 1 mol por litro vezes segundo. Mol por litro, concentração de A, segundo o tempo aqui embaixo, ok? No intervalo de 0 a 1 minuto, qual a velocidade média da reação em relação a C? Então, a gente pode fazer também da mesma forma em relação a C. Então, vai ser velocidade média, vai ser igual. C é produto, então é mais 1 sobre C, que é o índice estequiométrico, vezes a concentração de C, variação da concentração de C pela variação de tempo, que vai ser igual a 1 sobre o índice estequiométrico de C é 2, vezes as concentrações, ele disse aqui do tempo de 1 e 2. 1 e 2. Então, no final, eu tinha 3,6 menos no início 2, divididos pelo tempo, que vai ser final igual a 2, inicial igual a 1. Fazendo as contas, nós vamos ter no intervalo aqui de 0 a 1, eu estou fazendo aqui intervalo de 1 a 2, tá? Então, isso daqui, não vai ser essa a resposta, não. Se a gente for fazer as contas aqui, vamos fazer. Então, isso aqui no intervalo de 1 até 2 minutos, tá? Então, essa aqui não é a C. Mas, de qualquer forma, a gente está treinando, né? Então, fazendo aqui as contas, nós vamos ter 3,6 menos 2 divididos por 2 igual a 0,8. 0,8 mols por litro vezes segundo. Isso daqui é para o tempo de 1 a 2. Para o tempo, que eu fui ver aqui, na letra C, de 0 até 1 minuto, nós vamos ter, então, velocidade média vai ser igual a positivo 1 sobre o índice estequiométrico vezes variação da concentração de C sobre variação do tempo. 1 sobre
O C, o índice estequiométrico é 2 vezes a variação, agora de 0 a 1. Então, de 0, o final vai ser 2 e o inicial é 0, porque a variação de 0 até 1. Divididos por o tempo final vai ser igual a 1 e inicial é 0. Fazendo essas contas aqui, ó, de imediato vai ser 1 mol por litro, ok? Vezes segundos. Então, nesse caso, a letra B e C são iguais e a letra D, que é do tempo de 1 e 2 minutos, eu acabei já fazendo aqui, ó, vai dar 0,8. E se fizerem, vai dar 0,8, tá? Na segunda questão, vocês podem fazer, calcule a velocidade média da reação abaixo para cada 10 minutos. Os dados são, então eu tenho as concentrações e o tempo. Basta eu pegar, avaliar a reação. É de 1 para 1 para 1, não tem índice, o índice estequiométrico é 1, então já facilita. Velocidade média vai ser variação da concentração desse componente aqui, R, dividido pela variação do tempo. Supondo aqui, ó, no tempo inicial, de 0 a 10, a concentração vai variar de quanto? Então, no início, a concentração desse reagente, então aqui é negativo, do reagente no início era 0, no início nós tínhamos 0,1 e no final 0,9. Então, final 0,9 menos inicial 0,1 divididos pelo tempo, final era 10 segundos, inicial 0. Fazendo as contas aqui, nós vamos ter. Aqui fica negativo, negativo com negativo já fica positivo, então ponto 1 menos ponto 0,9 igual a 0,1 divididos por 10. E aqui nós temos a resposta 0,001. O que? Mol por litro segundos. Se eu vou fazer para todas, vão ser todas iguais, ok? Então, atividade, finalizamos. Deixa eu ver o tempo aqui. Nós temos... Já foram 12 minutos. Caramba! Então, vamos continuar. Acho que vamos ver. Tomara que não tenha problema para anexar. A autoavaliação, nós vamos resolver exatamente da mesma forma. Então, ele diz o seguinte. O N2O5 decompõe-se de acordo com a equação. Inicialmente, a concentração do N2O5, que é o óxido de nitrogênio, né, é 2,8 mols por litro. Responda a seguinte questão. Qual a concentração inicial de NO2 e O2? É zero, porque como são reagentes, no início não tem nada. B. Após 1 hora, a concentração de N2O5 é 2,16 mols por litro. Calcule a velocidade média. Então, para nós calcularmos, nós vamos fazer velocidade média, o índice estequiométrico, como é reagente, coloquei menos, índice estequiométrico é 1 sobre 1, e nós vamos ver que a concentração dele inicial era 2,80 e final 2,16. Então, 2,16 menos 2,80 divididos por 1, fazendo as contas, 0,64 mols por litro por hora. Porque nós fizemos a conta para 1 hora. E se a gente for ver aqui a resposta, tá certíssimo. Ó, aqui tem as relações. Então, nós temos aqui 0,64. Ok. 3. Determine a quantidade de NO2 e O2 formada após 1 hora de reação. Então, após 1 hora de reação, nós vamos perceber que o N2O5 vai diminuir. Diminuir quanto? Ele vai diminuir de forma que ele reduza 0,64. Como o NO2 ele se forma com o dobro, é só multiplicar por 2, 1,28. E o O2 vai ser quanto? A metade, porque de um desse vai formar quanto? Meio desse. Então, eu pego isso aqui e divido por 2, 0,32. Verificando aqui também, nós temos as respostas, que é 1,28 e 0,32, beleza? Continuando, a segunda questão. O processo Haber é importante no processo industrial para a produção de amônia. Aí nós temos a mesma relação, igualzinho.
igualzinho, só fazer as contas, onde nós temos que a velocidade média para o N2 vai ser igual a menos, porque ele é reagente, 0,40 menos 0,50 dividido por 10 minutos. Resposta 0,005. Para a amônia, o índice estequiométrico dela é 2, então tem esse 2 aqui, e ela é produto, então não tem negativo, então nós vamos ter 0,10 menos 0 dividido por 10, mesma velocidade, ok? Porque está no mesmo tempo, velocidade é igual para produto e reagente. Na questão 3, da forma similar, nós vamos fazer as contas. Eu tenho o tempo de dissolução e a massa de magnésio, no início era 2 gramas, reduziu para 40, depois... E com isso a gente vai observar aqui e nós podemos determinar cada uma dessas velocidades. Então, na letra A velocidade que foi maior, eu fiz as contas aqui, 0,2, 0,2, 0,4, 0,5, então a maior vai ser o 4, velocidade 0,5 gramas por minuto. Em B, em qual caso desprendeu maior quantidade de hidrogênio? Foi na 1, porque tinha uma maior massa, tá? Se a gente for verificar, a velocidade é menor? Sim, mas a massa ela é maior, então por isso que ela é a massa da questão 1, comparado com a velocidade 2 aqui, ó, é 4 vezes maior, isso compensa a redução da velocidade, tá ok? No 4, da mesma forma, eu jogo nas fórmulas e determino. Aqui eu tenho as respostas, então você pode verificar cada uma delas, ok? Então tá tudo ok. Então finalizamos a primeira aula, eu vou estar postando hoje para vocês, né? Eu vou colocar lá no link e semana que vem a gente posta a segunda aula. Então, bom estudo a todos.